As pessoas me pedem para salvá-lo. As pessoas pedem a você esperança. É o que você faz, Superman. Inspira a todos, você me inspira e aos nossos filhos todos os dias. E não porque você pode voar ou pela sua força, é pelo seu coração. Sim, Superman e Lois, já falhou? Bem-vindos a um novo vídeo no canal de NEGAITO. Amigos, como bem sabemos, a série do Superman e Lois já está em sua reta final, pronta para se despedir de nós para sempre. Assim como eu, você também vai sentir falta desta bela adaptação que a CW fez sobre nosso herói favorito. Que tal um vídeo sobre a história e os melhores momentos da primeira temporada enquanto esperamos o episódio final? Se nos sairmos bem e recebermos bons likes e comentários, continuaremos falando sobre os detalhes das outras temporadas. Todos conhecemos a história do Superman, o último filho de Krypton, que chegou à Terra e foi criado por um casal amoroso de fazendeiros. Então esse menino percebeu que era diferente dos demais. Apesar disso, ele viveu uma vida normal em Smallville, rodeado por pessoas que o amavam. Depois que Jonathan Kent morreu, Clark partiu sozinho em busca de respostas sobre si mesmo. O cristal que estava com ele na nave em que chegou se transformou na Fortaleza da Solidão. E neste lugar, finalmente conheceu seu pai biológico, Jor-El. Tudo o que Kal-El precisava saber, ele aprendeu aqui. Clark sempre soube que deveria usar suas habilidades para ajudar os outros, e quando chegou a hora, Jor-El apenas o encorajou a se tornar o campeão da Terra. Surpreendentemente, após anos, ele retornou para casa na fazenda. A vida continuou para todos os outros e, portanto, ele perdeu quem era então a mulher que amava, Lana Lang. Depois de contar à mãe tudo o que aprendeu na fortaleza e que estava pronto para se apresentar como herói, Martha falou a Clark sobre um sonho que teve, onde o viu voando alto no céu. Ela havia projetado um traje muito especial depois disso, e assim como Yoré fez, ela também sabia qual era o destino de seu filho. Superman havia nascido. A notícia de um homem voando rapidamente se espalhou pela cidade inteira. E isso levou Clark ao trabalho ideal para manter duas vidas totalmente distintas. Conheceu Lois Lane e imediatamente a química surgiu. Eles formaram uma equipe para cobrir notícias inexploradas. E enquanto Superman aumentava sua fama em todo o planeta, Lois inevitavelmente se apaixonou por esse cara. Estamos namorando há alguns meses. Ele é um nerd, mas eu o amo. Que lindo! Ela se encantou pelo homem, não pelo herói. Com certeza ela é a escolhida. Clark acabou revelando a verdade para Lois. O tempo passou, eles se casaram, formaram uma família e tiveram os gêmeos Jordan e Jonathan. Superman conseguiu o que nem todo super-herói conseguiu: felicidade e estabilidade. Após 15 anos, o campeão de Metrópolis segue em atividade, evitando desastres na Terra, salvando ônibus espaciais e usinas nucleares. As longas ausências de Clark Kent como Superman afetam principalmente seu filho Jordan, trazendo certos problemas em sua vida. O personagem mais insuportável desta temporada, junto com este bobo. Mais sobre ele depois. Também é importante mencionar que os filhos não têm ideia de que seu pai é o próprio Superman. Nunca o viram sem óculos, eu acho. Uau. Você é um Superman bastante bom. Superman é chato. Tudo muda repentinamente na vida desta família quando Clark é demitido do seu trabalho no Daily Planet. E é que desde que um tal de Morgan Edge comprou a empresa, os cortes foram inevitáveis. Isso fica ainda pior quando, justo nesse dia, Clark recebe a notícia de que sua mãe faleceu. Obrigado por tudo, Martha Kent. Sempre agradeceremos por compreender que Clark teve que deixá-la sozinha. Ela fez um dos melhores trajes caseiros já vistos em um live action e encorajou seu filho a ser o herói que o mundo precisava. A Sra. Kent era muito querida em Smallville, tanto que fizeram uma placa em sua homenagem, em um banco onde costumava sentar para conversar com todos. No funeral conhecemos a entediante família Cushing, Lana Lang, seu marido Kyle, sua filha Sarah e sua outra filha. Ninguém sabe o nome dela, às vezes parece que nem existe. E Jordan gosta de Sarah, e como ele é ótimo em disfarçar, aposto que você não percebeu. Mas mudando de assunto, faz muito tempo que Clark não visitava a fazenda e aos poucos começa a perceber que as coisas já não são como antes. Ademais, a cidade aparenta estar em declínio. Ele descobre que o infame empresário Morgan Edge pretende reativar as minas em Smallville.
Pessoas tolas como Kylie o apoiam, enquanto Clark e Lloyd sabem que isso não trará nada de bom. Enquanto isso, as crianças ficaram ansiosas porque estavam há cerca de 2 minutos sem internet. Então foram ao celeiro procurar o roteador para reiniciá-lo. Aqui é onde acontece o infeliz acidente que vai moldar toda esta primeira temporada, é que Jordan e Jonathan acabam perdendo a vida. Ou bom, pelo menos isso é o que deveria ter acontecido. Ambos saíram ilesos, o que era impossível. Então isso significava que ou ambos têm poderes, ou pior ainda, apenas um deles os possui. Lois insiste que já é hora de revelar o grande segredo para os meninos. E tanto ela quanto Clark estavam convencidos de que era Jonathan quem estava manifestando poderes, então não seria fácil lidar com a atitude de Jordan. O menino permaneceu irritado por ter sobrevivido ao acidente que deveria tê-lo matado, insistindo que algo estava errado. Ele voltou ao celeiro para buscar respostas e quando finalmente encontra uma enorme pista na forma de uma nave espacial, ele fica irritado. Jordan estava irritado porque lhe esconderam algo a vida toda, e Clark não teve escolha senão revelar seu grande segredo. O que irritou ainda mais esse cara. Mas bem, acho que desta vez vamos deixar passar, é mais ou menos compreensível. É incompreensível que ele chore por achar que não tem os poderes, e depois chore ainda mais. Quando alerta de spoiler, mais tarde acaba que ele é o que tem os poderes. O ponto é que ambos os filhos se sentiram enganados. No início, Clark estava indeciso, mas como Superman precisava continuar investigando. Outra usina nuclear estava sob ataque. Sei que você está aqui, e eu sei que você não pode me ver. Rápido como você acredita. Seguindo um sujeito em uma armadura que começou a lhe causar muitos problemas, chegando a quase matá-lo por conhecer bem o kryptoniano. Jordan se mete em problemas por estar beijando uma garota que tinha namorado, mas nunca mencionou isso. Uma pequena briga eclodiu na festa. Devido ao estresse, Jordan descobriu seus poderes. E por pouco, quase matou a todos. Aqui, caramba, não deixam o Superman morrer em paz e ele teve que se recuperar milagrosamente para ir salvar seus filhos. Não houve vítimas fatais, mas Jordan estava muito abalado com o ocorrido. E como eu disse antes, ele vai chorar no seu quarto por ser o gêmeo escolhido. Meio kryptoniano, Clark entende que todos precisavam de tempo em família e um lugar afastado onde Jordan pudesse controlar suas novas habilidades. Então ele convence Lois a se mudar para a fazenda, e por instantes parece que as coisas vão ficar mais ou menos bem. Pelo menos até que esse cara ataque novamente ou Jordan faça outro escândalo. Onde está o quê? A kryptonita? O bebê teve outro dia ruim? Ei. Você se cale, não é, Jordan? Cansei das suas besteiras, Jordan. O mundo não gira ao seu redor. Ah, olha, ambas as coisas aconteceram ao mesmo tempo. A solução para Jordan é levá-lo à Fortaleza da Solidão para aprender mais sobre Krypton e para que sua raiva passe. Enquanto isso, Jonathan passa a ser incomodado na escola pelos amigos e pelo namorado de Sarah por causa do ocorrido na festa. Gradualmente, daqui em diante, notaremos como este personagem se sente cada vez mais deixado de lado devido à falta de atenção que recebe. Tudo começa a dar errado para o pobre, até ao ponto de que até a sua namorada o termina por telefone. O sujeito da armadura voltou a atacar, desta vez o centro de defesa que não conseguiu se defender e teve que recorrer ao Superman. O inimigo se aproximou de Sam facilmente, afirmando que o kryptoniano ameaçava o planeta. Antes que pudesse dizer mais, Superman o atinge, deixando-o fora de combate, mas infelizmente a armadura era controlada remotamente. Acontece que a razão pela qual este vilão estava aqui é porque pretendia roubar kryptonita. Diga-me quanto você tem, Sam? Digamos que por alguma razão não há no resto do mundo. Estamos perdendo algumas aventuras de Lois Lane e o que aconteceu até agora com ela é que desde que ela chegou à fazenda, suspeita das verdadeiras intenções de Morgan Edge em Smallville. Então, ao comparecer a uma reunião sobre os planos deste empresário na cidade, Lane não hesita em questioná-lo publicamente por seus múltiplos fracassos em outras cidades. Ele também decide escrever um artigo sobre Morgan, apesar de ser seu chefe. Morgan Edge, o dono do Planet, é um vampiro corporativo. Isso é o que eu amo na Lois Lane. Se ela encontra uma boa história, não a solta por nada no mundo. O artigo da Lois não era necessariamente bom para a reputação do Ed. E assim que ela descobriu que sua notícia foi totalmente modificada, omitindo os detalhes polêmicos contra Morgan, a famosa repórter decidiu renunciar ao jornal. Não foi difícil encontrar um novo trabalho, pois Chrissy People, editora de Smallville, era uma grande fã de Lois Lane. Contratou-a para o Gazette sem problemas. Além disso, ela concordou em publicar o artigo original. E bem, apesar de quão novelística é essa série, ainda há tempo para ver o Superman fazendo coisas de Superman.
como quando ele salva uma ponte em colapso e cumprimenta um pescador desconhecido no processo. Vemos ele enfrentando Killgrave e seu exército. Vemos ele nas notícias levantando navios e salvando aviões, e de vez em quando ele também enfrenta seus inimigos naturais por excelência, os trens. Superman visitou Mazatlán, no México. Incrível, não? Eu vi o extraterrestre passando voando por cima da minha casa, mas ninguém acredita em mim. Pena que atiraram nele. Enfim, viva o México. Talvez um pouco menos interessante, mas também vemos Clark fazendo coisas de Clark, como arrumar sua casa, voar ao redor dela, levantar tratores, coletar comida para doação, treinando seu filho, consertar sua caminhonete com a visão de calor, ou tendo que trabalhar de graça como assistente de treinador só para ficar perto dos filhos. Porque o bobo do Jordan de repente teve vontade de se juntar à equipe, mesmo sabendo que não controla seus poderes e poderia matar alguém. Sabe de uma coisa? Esse idiota tirou de Jonathan a única coisa especial que lhe restava. Esse cara me deixa de tão mau humor que é melhor procurarmos outra cena para nos fazer esquecê-lo, uma como esta, onde o homem mais poderoso do mundo finge que não consegue carregar um cooler. Sim, definitivamente, isso é humildade. Por outro lado, devido ao artigo que Lois escreveu sobre Morgan Edge, uma mulher vai até ela denunciar o desaparecimento de seu filho, Derek Powell, que era empregado do empresário. E apesar de ser cedo para confirmar, o carro incendiado de Lois indica que a informação é verdadeira. De fato, ela está se metendo em terreno perigoso. Além disso, quando ela vai se encontrar com aquela senhora para discutir as coisas com mais detalhes, um sujeito com super força já estava esperando a repórter. Obviamente, Lane não podia fazer muito contra o cara, mas felizmente o Superman sempre está lá para salvá-la. Esse sujeito, além de querer matar Lois, também havia tentado matar a mãe do desaparecido, mas fazendo parecer tudo como um suicídio. E isso para evitar que ela não revelasse mais sobre o desaparecimento de seu filho. Lois e Chris sabem que agora estão envolvidas em algo muito maior, já que descobriram que há mais pessoas desaparecidas que trabalharam para Ed. E agora, a questão é, por que um cara super poderoso trabalha para o empresário, como essa mulher conseguiu visão térmica? E o que Morgan está fazendo com as pessoas que desaparecem? Tenho muitas perguntas. Não demora muito até que o Gazette receba uma visita mais formal de Leslie Larr, ameaçando com um processo milionário. O que significa que Lois Lane está no caminho certo. E apesar de ter tudo a perder, a repórter não se deixa intimidar por Morgan. Deixe-me dizer o que vai acontecer, me processe, e eu vou contraprocessar você. Seus antecedentes viriam à tona no tribunal, prejudicando você e sua marca. Você realmente parece uma Lois Lane. E para tirar algumas de nossas perguntas de uma vez. O que Morgan Edge estava procurando nas minas de Smallville era Kryptonita 10. Do nada, o sujeito supostamente desaparecido por Morgan aparece. Diz ter tido um acidente fora do trabalho que o fez perder a memória e pronto, não há mais história conspiratória sobre Edge. E para essa senhora até deixou de importar que um senhor super forte foi à sua casa tentar matá-la. Mas enfim, nem se fala. Ela recuperou seu filho e isso lhe basta. Embora tudo volte a ficar estranho quando esse cara destrói um prédio inteiro usando visão de calor. Lois reabre sua investigação sobre Derek ao descobrir que ele estava no local. Mas algo estranho acontece quando este suposto repórter, chamado Marcus Bridgewater, se aproxima dela com a intenção de ajudá-la. O detalhe é que este é o mesmo sujeito da armadura que não parava de dar problemas ao Superman. Mas claro, a repórter ainda não sabe disso. Começarei melhorando sua armadura. Quanto a Derek Bugwell, bem, ele estava namorando Leslie Larr e foi rastreado por Chris. E até um porão, onde o colocaram em uma máquina estranha, quem sabe pra quê? Quando ela liga para a Lois para informá-lo sobre isso, Superman não hesita um instante para sair e investigar. Agora se sabe que Derek, além de visão térmica, também pode voar. Mais estranho ainda é que quando Kal consegue alcançá-lo, é como se outra pessoa estivesse falando no lugar de Derek. É uma pena que esse tal de Marcus tenha estado seguindo o Superman o tempo todo, e é que ao atirar nele com este projétil, impede que o herói possa obter mais informações. E por alguma razão desconhecida, Derek acaba se suicidando. Lloyd sabia que os poderes de Derek e o interesse de Morgan nas minas tinham ligação. E porque o Superman não podia ser visto demais em Smallville, para evitar suspeitas, ela tinha que encontrar uma maneira de entrar nesse lugar sem ser presa. Marcus consegue um passe falso de inspetor e permite o acesso ao local. Apesar de Lloyd saber que o repórter escondia algo, sua curiosidade sobre Morgan era maior. E sim, eles tiveram sucesso, encontrando o que Morgan mantinha em segredo, a Kryptonita 10. Infelizmente, Leslie os descobriu com seus olhos mortais. Coincidentemente, Marcus carregava em sua mochila um dispositivo anti-kryptoniano.
Ele conseguiu derrubá-la, mas isso já era demais para Lois. Ela tinha certeza que Marcus não era repórter, mas ele não revelou nada. E devido a uma emergência envolvendo Jordan e Jonathan em uma briga, Lane precisa sair imediatamente, deixando este interrogatório pendente. A briga é mais uma desgraça que atinge Jonathan. Jordan estava ansioso para jogar contra o time de Metrópolis, formado pelos mesmos caras que o intimidavam na escola. E agora que ele era super forte, ele queria vingança. A vitória do time de Smallville acabou em um confronto fora do campo. E Jonathan, ao tentar impedir seu irmão de matar alguém, acabou com um braço quebrado. Isso só nos serve para saber duas coisas neste vídeo. Número 1, que Jordan é o pior personagem da série, e número 2, que os roteiristas desta adaptação conhecem perfeitamente o Superman. Minha primeira aparição como Superman em Metrópolis. Houve várias discussões sobre o que fazer com alguém com poderes como os meus. E demorei para perceber que as pessoas tinham medo do que eu poderia fazer com elas. 20 anos depois e toda vez que uso meus poderes, essa confiança está em teste, sempre em teste. Sem dúvida, esses diálogos são fundamentais. Após Lois descobrir que Marcus mentiu sobre sua identidade, ela convence Clark a ajudá-la a investigar. Então, enquanto ela se encontra com esse cara e começa a interrogá-lo, Clark procura tantas pistas quanto possível na casa móvel do suspeito. O indivíduo anônimo se nega a fornecer mais detalhes sobre si, e apenas adverte Lois de que Morgan Edge está criando um exército com o qual pretende conquistar o mundo. Evidentemente, Lois não confia muito nesse tal Marcus. E como começa a haver atividade nas minas, a repórter decide partir para seguir o rastro da Kryptonita 10. Seria esse homem Lex Luthor? O plano é frustrado pelo suposto Marcus ao roubar a carga, impossibilitando descobrir o destino da Kryptonita. E pior ainda, tudo isso era parte de uma armadilha. E agora Leslie Lore está ouvindo eles. No final, eles fazem um acordo. Marcus exige conhecer o Superman para revelar toda a verdade somente a ele. Lois concorda em apresentá-los, mas em troca quer ficar com a Kryptonita 10. Suas impressões digitais. Você é muito boa nisso? Quando as impressões digitais são analisadas pelo Departamento de Defesa, os resultados dizem que pertencem a alguém que morreu há muito tempo. Alguém chamado John Henry Irons. Superman aparece diante do falso Marcus. Este dizia que só queria salvar o mundo, mas não de Morgan Edge, mas do próprio Kal-El. O cenário era uma completa armadilha. Superman é golpeado sem piedade por Henry. Leslie, que não havia parado de espionar Irons, aproveitou sua distração para mover mais carga. Sem serem detectados, a família de Clark sabia que ele estava em perigo. Jordan ouviu os gritos de seu pai em algum lugar, então Jonathan pegou a caminhonete sem hesitar. E agora sim, um pouco de contexto. Este cara vem de uma terra paralela, onde os kryptonianos invadiram o planeta, entre eles, Superman. Ele perdeu sua esposa, Lois Lane, com quem tinha uma filha. Corajosamente, a repórter trabalhou até o fim para revelar ao mundo a fraqueza dos kryptonianos. John e sua filha construíram uma armadura capaz de rivalizar com os inimigos para defender a humanidade. Lutou ao lado de Sam Lane em muitas batalhas, e havia prometido por sua vida por tudo que perdeu que um dia mataria o Superman. Quase conseguiu com um míssil de energia solar vermelha, mas antes de saber se seu plano daria certo. Chegou sem explicação a este mundo através de um portal dimensional que apareceu diante dele. Verás, Kal-El. Você não é o Homem de Aço, sou eu. Jonathan cuidou de destruir as luzes. Henry havia ficado indefeso e, embora Clark estivesse enfurecido, foi a voz de Lois que o acalmou. Henry foi preso pelo Departamento de Defesa. Além disso, a Kryptonita 10 foi extraída das minas. Morgan encontrou novos candidatos para experimentos futuros. E já que estavam acontecendo coisas estranhas demais ao redor da família Kent, Clark e Lois decidem ser totalmente transparentes com seus filhos e revelar o que está acontecendo com Henry Irons. Agora com a família mais unida e sem segredos, Jonathan e Lois investigam a estranha caminhonete de Henry, enquanto Superman interroga pessoalmente o sujeito. Irons insistia que faltava pouco para Kal-El se voltar contra a humanidade e mantinha a promessa de assassiná-lo. Até então não quis dizer mais nada até que trouxessem Lois Lane, que descobriu que em outra realidade foi esposa de Henry, o que lhe pareceu um tanto estranho e desconfortável. É desnecessário dizer que o Superman não gostou de descobrir que ele era um assassino. Se soubesses, Superman. Enfim, embora Sam tenha tentado também interrogar Henry, o sujeito estava irredutível. Que em breve um exército de kryptonianos começaria a invadir o planeta e, sendo eles o povo de Kal-El Este, acabaria traindo a humanidade.
Quando Henry é enviado para sua cela, descobre-se que um kryptoniano já estava infiltrado no departamento. O sujeito foi direto para onde os protótipos de armas de kryptonita estavam guardados. Felizmente, Henry ativou um alarme e, mesmo com o risco, Superman enfrentou a ameaça. Justamente Lois chegou a este lugar porque também tinha algumas perguntas para Irons e só encontrou caos por todo o departamento. Apesar de ter inalado kryptonita suficiente para matá-lo várias vezes, o Superman extremamente resistente aguentou a luta até Henry colocar um ponto final nela. Na verdade, se não fosse impedido pelo exército, ele também teria matado o Superman. Mais do que o exército, Lois Lane conseguiu raciocinar com ele. Lembrem-se que no outro mundo eles eram casados e tinham uma filha que, a propósito, essa filha se chama Natalie, que é o mesmo nome que Clark e Lois iriam dar à filha que perderam antes de ela nascer. Concordo, esse assunto é complexo. Enfim, aquele soldado com superpoderes mudou sua personalidade do nada para uma totalmente diferente, assim como Derek Powell em seus últimos momentos. Superman acredita que Morgan Edge descobriu um método de dar poderes a pessoas comuns e transplantar consciências de kryptonianos para corpos humanos. Portanto, se é verdade que uma guerra está próxima, eles decidem libertar Henry Irons, esperando contar com ele mais tarde. Rapidamente, Lois começa a investigar mais a fundo Morgan, antes que seja tarde demais. Esse sujeito já estava se aproveitando de pessoas que precisavam de emprego para usá-las em seus experimentos. Lana Lang, que há alguns dias havia aceitado trabalhar com Ed para recrutar talentos, começou a notar que coisas estranhas estavam acontecendo ao seu redor. Então ela também ajudou Lois em sua investigação, relatando tudo o que via. Morgan, farto de Lois Lane, ordenou que seus subordinados a atacassem em sua residência. Por sorte, Sam Lane estava por perto porque estava monitorando a saúde do Superman após o que aconteceu no Departamento de Defesa. Jonathan também havia roubado algumas armas do caminhão de Henry por precaução. Eu estava quase esquecendo de te dizer por que eu não gostava desse cara. Bem, ele foi um dos principais defensores de Morgan Edge desde o início da série. Quer dizer, apesar do empresário já ter arruinado outras cidades, demitido Clark Kent e provocado a renúncia de Lois, esse bobo ainda insistia que Ed seria o salvador de Smallville. Tratava mal Lois, Clark, Lana. Parecia que estava apaixonado por Morgan. Esse cara, Sr. Ed. E se eu construir um novo campo? Eu sou muito fã do seu dinheiro. Hoje você parece mais bonito do que ontem, Sr. Ed. Claro que pode flertar com minha esposa se quiser, na verdade eu a dou para você. E assim foi durante toda a maldita série, até que um dia ele foi pessoalmente pedir a Morgan um trabalho melhor. Então Kyle também foi usado em experimentos, mas antes de alcançar seu objetivo, Superman aparece para salvar o dia. O exército chega à fazenda, mas os atacantes já tinham fugido. Graças ao Kyle, compreendemos melhor o que ocorre com os sujeitos de teste. E é que quando ele chega em casa, menciona que não sabe o que aconteceu com ele esta noite, tem memórias borradas e o corpo dói. E desta maneira, Lana descobre que seu marido aceitou se envolver no que quer que Morgan estivesse fazendo com seus voluntários. Investigando mais a fundo, Lois e Chrissy descobrem que Morgan procurava especificamente pessoas de Smallville. Por algum motivo, eles eram mais resistentes aos seus experimentos, como Leslie Larr, o sujeito que tentou matar Lois. E também os novos recrutas, como Kyle, que controlavam perfeitamente seus poderes. Ao contrário do falecido Derek Powell e do soldado que atacou no Departamento de Defesa, que eram instáveis, tudo isso tinha uma explicação, e Smallville era o único lugar com Kryptonita 10. E como a cidade havia estado exposta a ela por muitos anos, os cidadãos eram mais tolerantes ao processo ao qual Morgan os submetia. O mistério estava resolvido e justo naquele momento, Morgan Edge chama o Superman usando o localizador de Lois, revelando-se ao mesmo tempo como um kryptoniano autêntico. E além disso, irmão do próprio Kal-El, eu não entendo nada, você não é meu irmão? Sim, eu sou Kal-El. É hora do contexto. É que filho de Zeta-Ro e Lara Lor-Van, Tal-Ro foi enviado para a Terra, desde o primeiro aviso de Jor-El sobre o fim de Krypton. Isso aconteceu até mesmo anos antes de Kal-El nascer. Tal foi enviado com o propósito de manter Krypton vivo na Terra. As vidas humanas não lhe interessavam, mas logo foi capturado e preso por muitos anos. Conseguiu fugir e construir sua fortaleza no deserto, onde voltou a se comunicar com seu pai. Você não precisa de ninguém, filho. Ficou claro? Sim, senhor. Apesar dessa triste história de origem, Kal não podia permitir que seu suposto irmão continuasse seus planos. Mas antes que ele pudesse agir, Superman foi atordoado, dando tempo suficiente para Tal escapar. Clark, confuso, contou à família sobre o ocorrido e foi até Jor-El em busca de respostas. Aqui é revelado que Lara Lor-Van havia criado um meio chamado Erradicador para preservar mentes kryptonianas para continuar existindo, assim como Jor-El faz.
na Fortaleza da Solidão. Mas Zeta-Ru, o pai de Tal, era quem tinha intenções de conquistar outros mundos. Lois visitou Lana após Kyle ser encontrado em casa. Sua segunda personalidade se ativou, mas Lane estava preparada e deixou os soldados lidarem com a situação. No dia seguinte, eles contam a Lana sobre o que ocorre com seu marido e os demais recrutas. Smallville se torna uma zona vigiada pelo exército e a busca para localizar os súditos de Ed começa a se expandir. Eles logo encontraram um cientista sequestrado por Morgan para seus planos malignos. Ele os ajuda de bom grado para buscar a consciência de Lara Lorvan, criadora do Erradicador, e que explique a eles como retornar as pessoas à normalidade. Sentindo-se culpada por ter recrutado todas essas pessoas para Morgan, Lana se voluntariou para o processo. Felizmente tudo corre bem. Lana, agora convertida em Lara, reconhece seu filho. E não apenas a ajuda com o problema do Erradicador, mas também fala com ela sobre como, antes de se casar com Jor-El, ela se separou de Zeta-Ru devido aos ideais conquistadores dele. Agora estão um pouco mais calmos. Também se alegra ao descobrir que seu filho é feliz e formou sua própria família. O Superman merecia um momento de alegria após quase morrer 3 vezes nesta temporada. Kal-El foi até lá, apenas o ouviu de longe. O vilão ainda não entendia por que seu irmão havia escolhido a humanidade em vez dos kryptonianos. Embora Superman tenha defendido a Terra argumentando que nem todas as pessoas eram más, Tal estava decidido a cumprir seu propósito com ou sem a ajuda de seu irmão. Os súditos foram ativados e atacaram o Superman para aniquilá-lo. Eles não merecem morrer, são seres Inferiores a nós, Tal. Não, eles não são. São diferentes. Tome sua decisão, nós ou os humanos. Acabou a tempo. Já está pronto? Apesar do perigo, o herói não recua. A única forma de reverter o processo do Erradicador era liberando muita energia no artefato. Será? Papai. Os cidadãos voltaram ao normal, mas a má notícia é que tanto Morgan Edge quanto Superman agora estão desaparecidos. Como você soube disso? Quero contar para o meu pai sobre o casamento. Ele vai ficar muito emocionado. Você precisa ir agora mesmo, filho. Em uma vida cheia de memórias, não há nada mais especial do que se tornar pai. Tal aproveitou a queda do Superman para invadir sua mente, planejando usar as informações obtidas para negociar a rendição do herói e impedi-lo de interferir em seus planos. Mesmo com tudo contra, Clark ainda acreditava que poderia convencer seu irmão a deixar a humanidade em paz. Eu estou aqui, irmão. Junte-se a mim, eu não posso permitir isso, Dave. Amo, filho. Durante o combate, a Fortaleza da Solidão quase foi destruída e isso só terminou quando o Superman caiu inconsciente no chão. Tal-Rho chegou à fazenda apenas para zombar da vida que Kal havia escolhido proteger acima de um novo Krypton. Os poderes de Jordan não eram nada em comparação aos poderes de Ed. E quando já não havia mais alternativas nem forças para continuar lutando, Superman aceitou se render para proteger os seus? Clark foi levado até Zeta-Ru, onde utilizaram o Erradicador nele. A guerra que John Henry Irons tanto temia já estava aqui e foi advertido pela própria Lois Lane. Ninguém sabia onde Morgan tinha se alongado, não tinham como rastreá-lo. Mas Jonathan teve a ideia de motivar Jordan a usar sua super audição para encontrar seu pai. E embora o garoto ainda não dominasse suas habilidades, decidiu se esforçar. Superman continuou resistindo à consciência de Zod por horas. As lembranças das pessoas que ele amava o mantiveram lutando até o limite, até que finalmente conseguiu gritar por ajuda. O plano de Jonathan funcionou, obtendo informações valiosas. Mas a má notícia é que Sam e Henry começam a conspirar para matar o Superman, acreditando que o herói já era parte do exército que aniquilaria a humanidade. Devido a isso, Lois não tem escolha a não ser revelar seu segredo.
para que finalmente Irons entenda que o Superman tem um grande motivo para lutar pela Terra e não desistir, apesar de todos os obstáculos que deve enfrentar. O exército conseguiu localizar a fortaleza de Tal, justo quando a consciência do General Zod finalmente havia se apoderado do Superman. Irons chegou ao local, se deparando de frente com um herói corrupto que atacou poderosamente. A armadura não resistiria o bastante, mas a voz de Lois Lane conseguiu trazer Clark de volta. E embora ele tenha pedido a Henry para matá-lo antes de perder o controle novamente, John se arrependeu no último momento e buscou outra forma de ajudar o Superman, ao falar sobre sua família e que ele deveria continuar lutando por aqueles que amava. O poder do amor funciona e a consciência de Zod desapareceu. Morgan iniciou sua fuga antes de ser capturado, mas o míssil letal de Irons derrubou o vilão antes que ele realizasse seus planos. Superman retornou para casa são e salvo. Agora, a família está em bons termos com Henry e o permitiu ficar com eles por um tempo. E quanto a Morgan Edge, ele permanecerá preso no Departamento de Defesa. Na verdade, foi questão de muito pouco tempo antes de Leslie Lore aparecer e por sorte não foi difícil acabar com ela. Bem feito. Obrigado. Após um breve período de paz na vida de nossos protagonistas, que durou, sei lá, meio capítulo, algo estranho começou a acontecer com Morgan Edge. A Kryptonita parecia não ter mais efeito nele, as câmeras se apagaram, uma explosão de energia destruiu sua cela e assim, sem mais. Tal-Rho já estava novamente em liberdade e imediatamente o Superman teve que voltar ao trabalho, embora infelizmente não tenha sido capaz de encontrar o vilão. Este sujeito havia absorvido o Erradicador dentro de si, antes de ser atingido pelo míssil de energia solar vermelha, e para reativar o dispositivo teve que reunir energia do Sol. Praticamente, Morgan agora possuía todas as consciências dos habitantes de Krypton. Durante 3 semanas, Morgan manteve-se desaparecido até que repentinamente atacou o centro de defesa para libertar a Leslie Lore. Sam Lane foi informado e Superman e Irons logo o localizaram no centro de Metrópolis. De alguma forma, havia agora mais kryptonianos do lado de Morgan, prontos para tomar a cidade, e inevitavelmente, a batalha por Metrópolis começou. Apesar da previsão desfavorável para os heróis, Lois começou a alertar sobre o perigo enfrentado através das notícias. O maior problema é que Morgan estava de alguma forma protegido por um campo de energia impenetrável. Atingidos pela onda de choque, Ed aproveitou para escapar e surgir diante de Sam Lane. E os garotos? Morgan levou Jordan para substituí-lo por seu pai, e por mais que Superman tentou encontrar seu filho, ele falhou na tentativa. Zeta-Rho havia se apoderado de Jordan. Bem feito agora. Vamos começar. As horas se passavam e Clark e Lois continuavam sem informações sobre o paradeiro do filho. O novo plano de Tal-Rho e seu pai havia começado e ninguém sabia o que aconteceria desta vez. O desespero do Superman para encontrar Jordan o levou a gritar seu nome do ponto mais alto do céu, não vendo outra alternativa. Felizmente, o chamado foi atendido. Jordan ainda estava lutando internamente contra Zeta-Rho e, portanto, Superman não era capaz de machucá-lo. Enquanto isso, Morgan Edge apareceu sobre Smallville, onde as pessoas estavam enfurecidas e confusas com os acontecimentos recentes. Neste caso, foi Irons quem tentou enfrentar Tal, mas os novos poderes do vilão o protegiam contra qualquer ataque. Com essas habilidades, ele trouxe mais súditos à vida e, uma vez concluída esta fase do Plano Z, também escapou. Morgan Edge se tornou alguém praticamente invencível. E ainda assim, mesmo que o exército tenha ordenado a evacuação de toda a cidade de Smallville por medo de seu retorno, as pessoas não se renderam à ameaça. Clark, Lois, Henry Irons, o Cassette e a entediante família Cushing insistiam em ajudar com qualquer coisa, enquanto o Superman continuava voando ao redor do mundo, tentando encontrar algum rastro inimigo. Quando o pequeno exército kryptoniano recarregou sua força ao máximo, eles pousaram nas minas para usar o resto da Kryptonita 10 e finalmente libertar todas as consciências do Erradicador. O estrondo foi detectado pelo Superman que, acompanhado por Henry, se lançaram para a batalha final.
Quando Jordan ficou fora de combate, Henry o levou até Lois na esperança de recuperá-lo, como havia acontecido com o Superman antes. Ele usou o mesmo dispositivo com o qual Tal invadiu as memórias de Kal-El. Zeta-Ru aparentava ter dominado completamente Jordan, percebendo de imediato a intenção de Lois. Por isso Zeta acordou o garoto. E embora Jonathan estivesse preparado para o pior, isso não foi suficiente para deter seu irmão. Mesmo assim, Lois conseguiu encontrar Jordan preso nas profundezas de sua mente. E a pura repreensão, como deve ser, forçou-o a lutar para vencer a vontade de Zeta-Ru. E funcionou? Smallville ainda sofria com a invasão alienígena, mas Superman e Irons conseguiram derrotar o exército de kryptonianos. Tal-Rho estava prestes a liberar todo o poder do Eradicador sobre o mundo inteiro, mas felizmente foi detido a tempo. Com um impacto de energia solar vermelha, a armadura havia esgotado todo o seu poder e Henry foi salvo por seu amigo antes de se chocar contra o chão. E agora você deve estar se perguntando como Superman manteve seus poderes após ser atingido pela energia solar vermelha. Bem, olha, eu não sei, mas o Superman está feliz, e se ele está feliz, eu também estou. Smallville foi reconstruída após todas as tragédias que Morgan trouxe desde que chegou. Superman revelou toda a verdade sobre seu irmão sobre a Kryptonita 10, e que o objetivo disso era substituir as mentes humanas pelas kryptonianas. E sim, talvez a partir de hoje as pessoas temeriam mais a existência do herói e o que sua raça é capaz de fazer. Apesar de não poder controlar seus medos, o Superman prometeu continuar lutando e fazendo o que é certo. Assim como as pessoas desta cidade que, em vez de cair, se despedaçaram e ressurgiram mais fortes e esperançosas do que nunca. Após o esclarecimento dos mistérios, o povo retornou à normalidade. Espera, existe injustiça nesta realidade? Tenho muitas perguntas sobre isso. Não tive muito tempo para falar sobre Jonathan, mas na minha opinião ele foi o melhor personagem da primeira temporada. Com todo esse tema de ter que lidar com a perda de tudo o que queria, para proteger seu irmão, ele tomou muitas decisões em prol de sempre ajudar os outros. E embora às vezes ele tenha errado por não saber lidar com o peso de ser o irmão mais velho, sem superpoderes, ele sempre reconheceu seus erros e seguiu em frente. Menção honrosa para ele. Outro ponto interessante é que o Superman não gostou nada do fato de o exército estar armazenando kryptonita caso precisasse matá-lo. Já para o final da série, refletiu que poderia ser suscetível a ameaças imprevisíveis ou que algum dia poderia aparecer alguém muito pior que tal. Mesmo que Lois não gostasse da ideia, ela sabia que seu marido era a pessoa mais bondosa do mundo. Clark já havia tomado a decisão de que estava bem com isso, pois a humanidade tinha o direito de se defender. Ele continuaria lutando pela verdade, justiça e um amanhã melhor, esperando um dia recuperar a confiança das pessoas. Vocês se lembram que o cristal de Jor-El foi destruído? Clark, triste, decidiu preservar os restos de sua fortaleza inútil e em pedaços. E tudo por causa da batalha com seu irmão, mas a família que o ama sempre estará ao seu lado. E juntos prestaram homenagem à memória de Jor-El, aquele que enviou seu filho para ser o campeão do nosso planeta. Com certeza um momento emocionante que durou cerca de 2 minutos. Uma nave desconhecida caiu bem na fazenda e a tripulante acabou sendo Natalie. Alerta de spoiler. Haverá muito mais drama nos próximos capítulos e é assim que essa história termina. Inscreva-se para não perder o novo conteúdo e também me siga nas redes para bem. Nada mais. Às vezes eu publico coisas e tal. Da minha parte não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado se você chegou até esta parte do vídeo. Nos vemos em breve, amigos. Meu nome é Alex, para o canal de Nekashó. Até logo!